quero abordar um tema que é muito candente hoje, que é a questão da segurança pública. É o tema número 1, é a absoluta insegurança com a qual nós somos obrigados a conviver ao lado de uma violência quase incontrolável no Brasil. O Brasil vive hoje, na verdade, quase que uma guerra, no momento onde as forças de segurança têm extremas dificuldades de fazer esse enfrentamento, por conta de que os governos federais que se sucederam ao longo do tempo não fizeram um planejamento adequado, não fizeram uma preparação para que o país pudesse enfrentar hoje um crime que é muito mais organizado, lamentavelmente, do que o próprio Estado brasileiro. Então, nós vivemos uma encruzilhada no Brasil e poder trabalhar esse tema da segurança pública é absolutamente imprescindível. 15 anos atrás, aproximadamente, quando este plenário aqui, proposto pelo então governo presidente Lula, aprovou o Estatuto de Desarmamento. Uma fraude desde o seu início e que lá dizia que ao desarmar as pessoas ia se reduzir a criminalidade e ia se controlar a violência. Das muitas mentiras contadas pelo Partido dos Trabalhadores e pelo presidente Lula e pela presidente Dilma ao longo dos 13 anos e meio de infelicidade que trouxeram ao nosso país. Pois muito bem, desde o início nós combatemos aqui. E é muito importante falar para as pessoas que estão em casa, que muitos dizem, pô, mas vocês estão lá brigando há tantos anos. Éramos 10 quando passou o Estatuto de Desarmamento aqui, conhecidos e apelidados pela Rede Globo, pela mídia, como a bancada da bala. Não, senhores e senhoras, éramos a bancada que defendia a vida, o direito à legítima defesa. Hoje, aqui, a bancada da segurança pública, nós somos 180 parlamentares. Mas é importante lembrar que a metade deste plenário é 257. Ainda há um longo caminho a ser percorrido. Mas o que temos hoje no Brasil? Uma plaquinha imaginária na porta da casa de cada um, das nossas escolas, propriedades rurais, onde está lá escrito, pode entrar, aqui ninguém tem como se defender. O governo brasileiro, o governo federal, garante a bandidagem que o cidadão de bem não tem nenhum mecanismo para defender a sua família, defender a sua vida, defender a sua honra, defender os seus bens, defender o bem maior que é a vida. É uma coisa muito curiosa, presidente Wilson. O Brasil é signatário da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, pois lá na Declaração dos Direitos Humanos é dado o direito ao cidadão, à cidadã, de tirar a vida daquele que quer tirar a sua vida. E eu vou continuar aqui nessa casa lutando para que o direito à legítima defesa exista. Na época do Estatuto de Desarmamento, do referendo, eram 11 milhões de armas registradas no Brasil, na casa das famílias das pessoas de bem. E quando a gente fala pessoas de bem, esse pessoal da esquerda do PT se arrepia todo, porque será mesmo. E por outro lado, hoje nós não temos 1 milhão de armas registradas no Brasil. Aonde estão essas 8,5, 9,5 milhões de armas? Pois estão na casa de cada brasileiro e brasileira, de cada gaúcho, de cada gaúcha. É a espingarda na propriedade rural, é o revólver do avô, é a herança do pai. E aí, se um bandido entrar na casa da pessoa e a pessoa reagir, o bandido foge. Mas o dono da casa, a dona da casa vai preso por porte ilegal de armas. Então vejamos a completa distorção que tem o Brasil nesse aspecto hoje. Então, eu tenho o projeto 8187 para acabar com a discricionariedade, para garantir que o cidadão que cumprir todos aqueles requisitos para a concessão da posse responsável ou do porte, passe a ter o direito de receber em até 30 dias o seu porte ou o registro da sua arma. E não hoje, com a discricionariedade que um agente público tem para estabelecer que o seu João pode ter o porte reconhecido, a dona Maria não pode receber o registro. Isso não pode continuar no nosso país. Além disso, esse projeto 8187 diz outra coisa, que se pode, se deve refazer o conveniamento entre a Polícia Federal e as polícias estaduais, para permitir que em qualquer canto do nosso país, em qualquer rincão brasileiro, se possa ter acesso àquilo que é um direito do cidadão, que é o direito de escolha de poder ter a sua arma adequadamente registrada. Além disso, nós lutamos nesse mesmo projeto de lei
para que nós tenhamos a posse por até 5 anos, fazendo com que, desta maneira, não haja necessidade de a cada 2 ou 3 anos fazer a renovação e a pessoa ser gravada aí em quase R$1.000 para renovar uma posse de uma arma de fogo aqui no nosso país. Da mesma maneira, na área da segurança, recentemente, nessa intervenção feita a galope lá no Rio de Janeiro, sem nenhum planejamento, aliás, a gambiarra no poder executivo brasileiro é uma tradição triste e que tem que mudar no nosso país. Não pode mais ser o país do faz rapidinho, resolve o problema, faz a gambiarra na saúde, na segurança, na educação, não. O Brasil precisa de planejamento, de curto, médio e longo prazo, precisa de eficiência e eficácia nas ações de governo. E aí eu vejo e lembro os comandantes militares que estão fazendo a intervenção no Rio dizer da necessidade que eles teriam de ter a garantia de que o soldado que vai para uma função policial num momento de emergência, como é feito lá no Rio de Janeiro, ele, assim como o policial civil, o policial militar, ele precisa ter caracterizado na lei o excludente de ilicitude. Isso é muito importante. E é importante explicar para quem está nos acompanhando, o excludente de ilicitude é um conceito existente no ordenamento jurídico brasileiro, mas ele está difuso e disperso. Fizemos, no projeto de lei 8587 do ano passado, a colocação em uma lei, estabelecendo claramente que o agente policial, quando ele vai para o combate em defesa da sociedade, ele precisa ter esse mecanismo, que é o excludente de ilicitude, para que ele possa cumprir a sua função com tranquilidade. Hoje, o Brasil é um dos países que mais mata policiais no mundo, além da tragédia das mais de 60 mil mortes anuais que nós enfrentamos no cotidiano do nosso país e das nossas cidades. Mas é essencial que o policial saiba que quando ele for para o combate, se ele precisar usar o seu armamento, ele está autorizado e garantido pela sociedade para fazer isso. Porque desde o advento dos direitos humanos, abraçado com fervor quase religioso pelas esquerdas brasileiras, que nós tivemos uma distorção no Brasil. Hoje, lamentavelmente, estão aí as redes de televisão fazendo novelas, fazendo séries, aonde o policial virou bandido e o bandido virou mocinho. E isso está errado. Isso precisa ser recuperado no nosso país. Se criou todo um procedimento na área jurídica, aonde muitas vezes o policial, porque reage, e ele reage em nome da sociedade, porque ele é a última fronteira entre as pessoas de bem, entre a dona de casa e a bandidagem. E quando ele faz isso, ele precisa ter a tranquilidade de que ele não vai ser punido, que a sua arma não vai ser apreendida e ele vai ser desarmado para casa, que as suas vantagens administrativas vão ser mantidas e não suspensas por 1, 2, 3, 4 ou 6 meses, que ele não vai sofrer um processo por homicídio, quando na verdade ele estava lá defendendo a vida da sociedade com a sua própria vida. Então é fundamental que a gente consiga caminhar aqui na Câmara dos Deputados para aprovar esse projeto que trata do excludente de ilicitude, para dar segurança, proteção e tranquilidade às nossas forças policiais, ou então às forças armadas, quando, como é o caso do Rio de Janeiro, repito, eles atuam como forças de segurança. Um outro aspecto muito importante é o projeto de lei 5115 de 2016, que toca em algo que creio que a maioria absoluta das pessoas do nosso país vão concordar com ele, que é a questão da progressão da pena. Não pode, de maneira nenhuma, uma pessoa que mata, estupra, crimes de alta violência contra a vida humana, que essa pessoa, se eventualmente for primária, ela é condenada a uma pena de 25, 30 anos e ela cumpre 1/6 da pena, o que pode ser apenas 5 anos, e ela progride de regime, o que nas condições carcerárias brasileiras significa colocá-la na rua para que ela possa, inclusive, voltar a matar, voltar a sequestrar, voltar a estuprar. A sociedade brasileira não aceita isso. Todos os países do mundo que conseguiram controlar a violência, que conseguiram enfrentar a criminalidade,
passam de um pressuposto fundamental. Quando o crime é contra a vida, a condenação é severa e aquele condenado tem que cumprir no mínimo 75% da pena antes de poder fazer qualquer regime de progressão. Então, esse projeto de lei, ele atende a essa premissa de que em qualquer pena, por homicídio, sequestro ou estupro, os crimes contra a vida que estão catalogados como hediondo, nesse caso, nós precisamos garantir o cumprimento de 3/4 da pena, 75%, antes de pensar em qualquer evolução. Manter nas prisões aqueles que têm que ser afastados do convívio da sociedade. Na mesma linha, nós temos que lembrar que nessa guerra, que nessa luta que nós enfrentamos aqui no nosso país, muito maior hoje do que as Forças Armadas, muito maior do que as forças policiais, somando a Polícia Civil, somando a Polícia Militar dos Estados, nós temos uma força chamada vigilantes. Homens e mulheres que atuam na segurança privada brasileira. Hoje é uma força numericamente muito maior do que o somatório, volto a repetir, das Forças Armadas e das Forças de Segurança dos estados e municípios. E cada vez mais em pequenos e médios municípios, nós assistimos aí os ataques a carro forte, os ataques a agências bancárias e aqueles vigilantes que atuam, por exemplo, no transporte de valores, são atacados com fuzis, metralhadoras, lança-foguete e respondem com revólver calibre 38 ou então, no máximo, uma pumpzinha. Nós assistimos aqui na Comissão de Segurança da Câmara uma sessão que impactou a todos que assistiram. Eram vigilantes de transporte de valores, com metade da cabeça arrancada, partes do corpo dilacerada, porque o tiro de fuzil ele é impiedoso. Não é possível que o governo brasileiro continue autorizando esses serviços sem que eles tenham minimamente condição de defesa. Então eu defendo aqui que homens e mulheres que atuam no transporte de valores ou na guarda de valores tenham a possibilidade de poder portar armas de grosso calibre, armas de cunho especial, para que possam responder, no mínimo, com a mesma intensidade de fogo. Não é justo que uma sociedade ou um governo envie os seus pais de família para morrer feito cordeiros. Isso não é aceitável. E por essa razão, eu reitero a defesa que faço da possibilidade de que se tenha uma lei, e o projeto é 89/95 do ano passado, que autoriza as empresas que fazem transporte de valores para poder armar os seus vigilantes com armas de grosso calibre para poder, que a gente chama tecnicamente de uso restrito, para poder proteger a sua vida. Além disso, os vigilantes há muitos anos lutam, e nós aqui já apresentei um projeto de lei que vem tramitando com dificuldades, porque as coisas são lentas aqui quando se tratam de poder dar condição de defesa para a sociedade, que é a extensão do porte que o vigilante tem para o seu porte civil. Para que as pessoas possam entender, o governo reconhece que um vigilante ele está preparado, porque ele fez todos os testes, ele foi treinado, ele foi avaliado, e lhe concede o direito do porte funcional. Aí esta pessoa, homem ou mulher, vai cumprir o seu trabalho durante o seu horário de trabalho, mas quando ele sai dali e vai para casa, aquele porte não se estende à arma civil dela, o que é um absurdo. Porque para que ele compre uma arma, registre e ainda tire o porte, significa mais de R$2.000 a cada 3 anos que essa pessoa tem que gastar. Então isso é um absurdo. Se o governo reconhece que ele tem habilidade para por 6 horas por dia portar uma arma, por que esse porte não é estendido gratuitamente à arma de registro, à arma de posse que esse homem ou essa mulher tem? Isso é indispensável. Isso não é só para eles, não. Isso é para agente penitenciário. As mortes de vigilante no Brasil, de seguranças privados e agentes penitenciários, normalmente são mortes por vingança. Eles, na atuação profissional deles, impediram um assalto, impediram um roubo, impediram uma agressão e depois eles são executados fora do seu horário de trabalho, porque quem vai fazer essa missão macabra sabe que eles muito provavelmente não portam armas e não tem como se defender. Por fim, em relação
a essa questão de um conjunto de projetos que tenta abraçar a questão da segurança pública, a redução da maioridade penal, que essa casa aqui já aprovou, que nós fizemos um projeto equilibrado. Eu tive a honra de contribuir com um conceito que abaixo de 18 anos e acima de 16 anos, quem define a maioridade não é nem a lei, é quem comete o crime, porque conforme o modelo que saiu aqui da Câmara aprovado está lá no Senado Federal, aquele de maior de 16 e menor de 18 comete um crime, um homicídio, um estupro ou um sequestro, ele tem, por esta capacidade de pegar uma arma e atirar numa pessoa, ou tomar a decisão de cometer esses crimes bárbaros, ele mesmo está demonstrando que a sua maioridade penal é de 16 anos, ele vai ser julgado pelo Código Penal. E antes que apareça alguém aí para defender menor, esse pessoal dos direitos humanos, eu quero deixar claro uma coisa. Nós fomos equilibrados aqui, deputado Vilso, e adequados. Crime de pequeno potencial ofensivo, a maioridade penal no Brasil é 18 anos. Agora, aquele que tem capacidade e maturidade, pegar a mão numa pistola e numa arma e atirar contra uma dona de casa, atirar no pai de família, degolar uma menina para fazer um estupro, este não é menor não, este é bandido. Criança merece proteção, bandido não, é diferente. Isso tanto é verdadeiro que esse mesmo conceito eu apliquei ao projeto 166, que já foi aprovado aqui, que condena ao dobro da pena o adulto que praticar crime na companhia de criança. Ou seja, todos nós sabemos que o crime organizado e as quadrilhas se valem dos menores, recrutam desde muito cedo para duas coisas: ou para fazer transporte de droga, ou para fazer execução de crimes graves, porque eles sabem que o processo hoje, em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, como eles dizem na gíria, não dá nada, doutor. Eu vou ficar aqui 6 meses, 7 meses, 8 meses, vou sair e vou matar de novo. Isso é dito nas delegacias no Brasil, é dito nos processos judiciais de todo o Brasil. Quem atua na área de segurança sabe disso. Por isso que é muito importante poder, primeiro, diferenciar o menor do criminoso, que não pode se esconder atrás da idade para praticar crime bárbaro, e depois a proposta que fiz aqui, não foi ninguém da esquerda não, fui eu de direita que fiz essa proposta aqui, quando aprovamos o projeto que penaliza em dobro todo adulto que participar ou conduzir criança para a prática de crime. Então, acho que isso demonstra claramente de que lado nós estamos nesta briga e nessa discussão. Para finalizar, quero falar da emenda à Constituição 409, que apresentei ontem, juntamente com o deputado Alex Manente, que apresentou a 410, e nós fizemos um esforço para acabar com essas chicanas que nós vimos no Brasil. Nós apresentamos uma emenda à Constituição, eu digo nós porque foi o deputado Alex Manente e eu, apresentamos projetos semelhantes, que se destinam a clarificar a Constituição brasileira. Na Constituição brasileira, diz lá que só será condenado após o trânsito em julgado de todo e qualquer recurso. É por isso que o Brasil, durante anos, foi dos 194 países da ONU, o único que não tinha prisão após a condenação em segundo grau. Isso só mudou em 2016, numa decisão extremamente apertada, por 6-5, onde se estabeleceu a execução provisória em segundo grau. Condenado por tribunal em segundo grau, tem que cumprir a pena. Vou só refrescar a memória. Os brasilienses lembram bem, mas o Brasil pode ter esquecido. O senador Luiz Estevão, que era aqui de Brasília, ele foi condenado, lá pelaquela obra do TRT de São Paulo, se não me falha a memória, lá pelos idos de 2003, 2002, 2004. Pois bem, em 2016 ele estava há 13 ou 14 anos fazendo chicanas jurídicas, evitando a sua prisão. No momento em que o Supremo Tribunal Federal determinou a execução provisória da pena, após a condenação em segundo grau, ele foi imediatamente recolhido a Papuda, para pagar a sua conta, para resolver a sua questão com a justiça. Então, é isso que nós queremos. E o que nós estamos assistindo agora? Nós estamos assistindo às chicanas do Supremo Tribunal Federal, que está tentando achar um meio de livrar a cara do ex-presidente Lula, já lhe concedeu até algo que nunca se viu,
um salvo-conduto no país, né? Desprezando todo o trabalho da primeira instância, do TRF4 lá do Rio Grande do Sul. Agora o tribunal julgou de novo o recurso e novamente negou e reafirmou a condenação do presidente Lula. Então há uma discussão, porque a Constituição brasileira permite uma interpretação dúbia, para dizer o mínimo. Dependendo da composição do Supremo Tribunal Federal, nós teremos um caminho ou outro caminho. Para acabar com isso, e uma coisa que nós temos que ter clareza, quem tem que legislar, quem tem o dever e a obrigação de legislar, somos nós. E nós é que temos a responsabilidade de resolver isso. O Supremo Tribunal Federal está, neste momento, usurpando desta condição ao legislar de maneira reiterada no Brasil. Isto tem que acabar. Agora, para isso acabar, presidente Wilson, só tem um jeito. É o Congresso Nacional decidir e votar. Então, nós apresentamos aqui a PEC 409, que determina claramente: condenado em segunda instância vai cumprir a sua pena na cadeia. Os recursos poderão ser mantidos às instâncias superiores, mas ele vai ter que cumprir aquilo para o qual foi condenado, acabando, clarificando, deixando objetiva a Constituição brasileira. E tenho certeza, como disse o doutor Sérgio Moro em recente entrevista na televisão, ajudando e dando instrumento vigoroso de combate à impunidade. Nesse país, isto é absolutamente fundamental. E eu quero só mandar um recado aqui final, presidente, ao Supremo Tribunal Federal, na esperança de que ele não conceda o habeas corpus para o Lula. Quero só chamar a atenção dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não se trata só de conceder o habeas corpus para o Lula. É que, se fizerem a revisão da decisão de que condenado em segunda instância tem que cumprir pena, são milhares que serão soltos. E vai afetar diretamente todo o ordenamento jurídico brasileiro, a credibilidade do judiciário diante da sociedade brasileira. E nós estamos num momento muito grave, num momento seríssimo. E nós precisamos equilíbrio, compostura e patriotismo do Supremo Tribunal Federal. E eu espero que os ministros do Supremo ainda tenham estes predicados.